E aí, gurizada, tudo beleza com vocês? Seguinte, hoje eu vou fazer um vídeo aí falando sobre os novos comandantes aí, né, que vão vir, dois de engenharia, né, e um de liderança. Então, eu vou estar explicando para vocês tudo sobre esses comandantes aí nesse vídeo. Valeu! Bom, primeiro me apresentar aqui, né? Eu me chamo Deva, beleza? Se tu chegou aí no canal, seja muito bem-vindo. Espero que tu goste dos vídeos aí, se inscreva e deixa o teu likeão aí pra estar ajudando a gente sempre, beleza? Bora pro vídeo. Bom, os três comandantes que vão vir, né? É a Margarete I, o Babur e o Heráclio, beleza? A Margarete I, ela vai vir no evento próprio dela, tá? A gente vai conseguir aí desbloquear ela sem gastar nada, mas também vai ter opção paga para quem quiser aí já upar ela em algumas skills. O Babur, ele vai vir na Roda da Fortuna e o Heráclio vai vir aí no próximo MG de Arquearia, ele já vai estar disponível para quem quiser, tá? Vamos começar pela Margarete I, né? Ela vai vir aí com os talentos de engenharia, versatilidade e suporte. A primeira skill. Por 3 segundos, ataques normais de longo alcance da tropa deste comandante causam 20% extra de dano e causam dano da habilidade adicional fator de dano 300. Reduzido em 50% se não estiver no alcance de corpo a corpo do alvo, né? Corpo a corpo, acredito que seja quando tu tá ali virado em torre e aí alguma marcha vai e te dá umas porradas, beleza? Isso eu acho que vai ser o corpo a corpo. Eles não deixaram aí claro o que seria isso, né? Mas eu acredito que seja quando tu tá ali virado em torre e tu toma umas porradas. O bônus de dano de ataque normal de longo alcance vai até 50 e o fator de dano direto vai até 500, né? É uma skill médio assim, até porque como é um comandante de longo alcance, né? Seria muito apelo se tivesse aí, por exemplo, um 2.500, né? Igual o Neves, que seria esses comandantes mais fortes, sabe? Eu nem, na verdade, nem sei se o Nevsky tem o 2.500. Ai, que burro, dá zero pra ele. Não, peraí, deixa eu ver aqui, cadê o Nevsky? Aí ó, o Nevsky é 2.300, falei errado, mal eu, me perdi, mas vocês entenderam, né? É um comandante de longo alcance, tá bom esse dano aí. Aí a segunda skill, aumenta o ataque das unidades de cerco deste comandante em 5% e sua velocidade de marcha em 5%. Os ataques de longo alcance da tropa deste comandante têm 10% de chance de aumentar o seu dano de ataque normal em 5% por 3 segundos. Este efeito pode ser ativado uma vez a cada 5 segundos. Então essa aqui é uma skill meio que padrão, né? Aquela skill que aumenta o ataque da unidade, aumenta o ataque normal e também a velocidade de marcha de cerco, né? Essa velocidade de marcha aqui vai ser boa, né, pra galera que utiliza aí o cerco T5, né? Na verdade que utiliza não, que vai utilizar, né, o cerco T5 ou o cerco T4. E obviamente, né, o cerco T1 mais rápido vai ficar bem mais rápido, né, do que já é, beleza? E aqui o bônus de ataque da unidade de cerco tá bom também. E o bônus de dano de ataque normal também tá bom. Na verdade tá bem bom, né, por ser aí um longo alcance. Aí aqui a gente vai para a primeira melhor skill dela, certo? Vou ler para vocês. No modo de ataque de longo alcance, a tropa deste comandante causa 5% de dano de habilidade de longo alcance extra. Quando sua tropa causa dano de habilidade, tem 30% de chance de reduzir a velocidade da marcha da tropa-alvo em 10% por 3 segundos. Este efeito pode ser ativado uma vez a cada 5 segundos. O que seria isso, né? Aqui ela começa aí já a ser um comandante de debuff, então ela é um comandante de longo alcance, porém ela dá debuff, isso daí já é uma coisa nova, né, no jogo e também pode ser um benefício, porque atualmente a gente tem os comandantes de debuff, porém a gente só consegue usar eles no open field, normalmente. Trajano Ethelflaed, a gente vê muito Trajano Mulan, a gente vê no KVK13 o Constantino com a Mulan também, então a gente tem vários comandantes de debuff. A Ethelflaed também, né, muito utilizada, porque ela tem a redução de velocidade. E aí aqui a Margarete, né, a gente vê que ela tem a redução de velocidade da marcha também, ó, em 30%. Então é uma ótima skill. E também tem aqui o bônus de dano de habilidade, beleza? Mas o que chama mais atenção aqui é a redução de velocidade de marcha. Por ela ser um comandante de longo alcance, ela vai conseguir dar essa redução de velocidade de marcha bem de longe.
Então a gente consegue ver que ela é um comandante interessante. Também tem a questão aqui que ela é suporte, beleza? Então aqui, ó, vou mostrar para vocês, ó, o Constantino, ó. Ele tem os talentos de suporte. E aí aqui a gente consegue ver que esse talento aqui também reduz a velocidade de marcha, o que já se torna mais interessante ainda ela ter esse tipo de talento, beleza? Então vamos ficar de olho nela. Aqui na quarta skill a gente tem a melhor skill dela. Aumenta o ataque da tropa deste comandante 1%. Ataques normais de longo alcance da tropa deste comandante tem 10% de chance de reduzir a defesa da tropa alvo em 20% por 3 segundos. Este efeito pode ser ativado uma vez a cada 5 segundos. Deixa eu ver se eu não pulei aqui. Vou ler de novo. Aumenta o ataque da tropa deste comandante 1%. Ataques normais de longo alcance da tropa deste comandante tem 10% de chance de reduzir a defesa da tropa-alvo em 20% por 3 segundos. Este efeito pode ser ativado uma vez a cada 5 segundos. Então, o que torna interessante essa skill? Essa redução de defesa, né, em 40%, que é muito grande, né? Já combando junto aqui com esses 30% de velocidade de marcha, o que a gente já imagina, né? Por exemplo, tu virou ela em torre, e aí vai vir um Nevsky engraçadinho e vai querer te matar. E aí tu vai mirar nesse Nevsky, e aí esse Nevsky vai ter a redução de defesa em 40% e também vai ter 30% de redução de velocidade de marcha, o que torna ele lento e mais fraco, né, tirando a defesa. Então, se vocês, por exemplo, tiverem com 5 marchas, e obviamente ela vai ser uma das 5 marchas, vocês vão ter 4, na verdade, as 5 marchas, né, vocês vão mirar nele. Mas a Margarete ela vai estar dando muito debuff nele. E com certeza as outras marchas vão engolir ele. E ele vai derreter rapidamente, beleza? Isso é o que eu estou imaginando, né? Mas ela se torna aí um comandante com muito debuff. E também tem a vantagem de ser longo alcance, beleza? Aí aqui a gente vai para a última skill, né? O spec dela. Aumenta a defesa das unidades de cerco deste comandante em 10%. Ao receber dano, a tropa deste comandante tem 10% de chance de se curar. Fator de cura 500. Este efeito pode ser ativado uma vez a cada 5 segundos. Então aqui o spec, né, também é bom, né, ganha uma defesa e também ganha uma cura aí se ela receber dano, beleza? Então a Margarete aí ela veio meio que para mudar o nosso tipo de jogo, né? Quem diria aí que no Rise of Kingdoms a gente iria ver a tropa de cerco sendo útil, né? E também ela também sendo muito útil, né, como uma marcha de debuff. Tem a vantagem de ser o longo alcance e também vai ter aquele debuff excelente. Eu já achei muito interessante. Quero ver na prática como é que vai ser. Eu meio que já combei esses dois comandantes, certo? A Margarete com o Babur. Até porque ela tem aqui essa árvore de suporte que eu mencionei, né? E o Babur é ataque. Também vai ser interessante, né? Mas eu acho que ela vai ser melhor como primária, beleza? Aí aqui engenharia, versatilidade e ataque. E vamos para as skills dele. Causa dano da habilidade a uma tropa alvo. Fator de dano 1200. Reduzindo em 50% se não estiver no alcance de corpo a corpo do alvo. Né? Corpo a corpo, aquilo que eu mencionei. Tu vira a torre lá e toma umas porradas. Fator de dano direto vai até 2000. Então essa habilidade aqui bem forte. O dano bem alto, né? Por ser uma tropa de longo alcance. E eu acho que vai ser muito eficaz aqui esse dano dele, né? Segunda skill. Aumenta o ataque das unidades de cerco deste comandante em 3% e sua defesa em 3%. A tropa deste comandante causa 2% a mais de dano de ataque normal de longo alcance. Bom, essa skill aqui é meio que padrão também, né? A defesa e o ataque da unidade. E aí aqui o bônus de dano de ataque normal de longo alcance também é padrão. Detalhe aqui, né, para essa defesa que vai tornar o cerco um pouquinho tanque, né? Não vai ser uma infantaria, obviamente, mas já vai dar uma segurada nas porradas. Terceiro skill. No modo à distância, a tropa deste comandante recebe menos 2% de dano de ataque normal. Os ataques normais de longo alcance da tropa deste comandante têm 10% de chance de causar o dano da habilidade adicional. Fator de dano 200. A tropa alvo. Este efeito pode ser ativado uma vez a cada 5 segundos. Aí aqui a gente já vê que ele tem uma skill também que dá debuff, ó, que é a redução de dano de ataque normal. O ataque normal, né, é aquela porradinha que tu fica tomando até tomar o especial, beleza? E aí aqui também o fator de dano direto dele bom, 500. Então esse comandante aqui também já se torna um comandante bem forte com debuff. O debuff dele não é, por exemplo, igual ao da Margarete, né? O da Margarete é muito melhor,
mas ele também não deixa de ser um comandante que dá debuff, beleza? A quarta skill, aumenta a saúde das unidades de cerco deste comandante em 5%. Ao receber dano, as unidades de cerco deste comandante têm 10% de chance de ganhar 20% de aumento de defesa e 1% de aumento de dano por 3 segundos. Este efeito pode ser ativado uma vez a cada 5 segundos. Então aqui a gente vê que ele tem uma skill bem boa, né, que, como mencionei antes, aumenta a defesa, ele vai ser mais tanque, e aí vai ter a saúde, né, que também vai ajudar bastante. Porém, aqui no caso desses comandantes de engenharia, né, que são focados em cerco e dano de longo alcance, eles vão ter que ser mais focados em ataque, beleza? Equipamentos de ataque, armamentos de ataque. Por quê? Porque eles são cerco. Eles vão ter a defesa, eles vão ter a saúde, mas eles não vão ser comandantes que vão segurar tanta porrada. Então, eles têm que ter mais ataque para ter o dano mais alto, né, mais forte. E aí, enquanto eles estiverem no campo, eles conseguirem dar um maior dano até eles morrerem, né, obviamente. Vai ser diferente, né, dos comandantes que a gente utiliza no campo, cavalaria, infantaria, arquearia, que a gente sempre prioriza aí saúde, defesa e depois o ataque, beleza? Aí aqui, né, a última skill dele, aumenta o ataque das unidades de cerco deste comandante em 10%, quando elas usam uma habilidade ativa. Sua tropa ganha 50 de raiva por 3 segundos. Este efeito pode ser ativado uma vez a cada 5 segundos. Então, a gente consegue ver aqui que essa última skill vai dar uma raivinha para ele, vai ser bom para ele também ativar esse fator dele de dano direto, e também aqui o debuffzinho dele, né? Vai combar bastante, vai ser um comandante bom também, mas eu ainda prefiro a Margarete primeira de primária e ele de secundário, né? Mas a gente vai ter que ver na prática realmente, mas esses comandantes aqui vieram para mudar mesmo o tipo de jogo. Quem diria, né, que o cerco ia ser bem utilizado, né? Aí agora a gente vai pro Heráclio, comandante de liderança, guarnição e defesa, né? Eu já dei uma olhada nas skills dele, né? Foi o primeiro comandante que eu dei uma olhada. E eu já meio que vou adiantar para vocês que ele não é grandes coisas, beleza? Primeira skill, causa dano direto até 5 tropas, alvos próximas. Fator de dano 600. O dano causado a cada alvo é reduzido em 15%. Para cada alvo adicional, esta habilidade também concede à tropa deste comandante um escudo poderoso por 5 segundos. Fator de dano 600. Então a gente consegue ver aqui que ele tem o fator de dano direto 1200 e o escudo, né, 1200 também. Então a gente consegue ver já na primeira skill que ele não tem muito dano. Ele vai ter o dano ali razoável, né, obviamente, mas ele vai ter bastante defesa. Vai ser um comandante bem tanque. Novo, né, que a gente não vê tanto comandante muito tanque no jogo. Aí a segunda skill, aumenta a saúde da tropa deste comandante em 10%. Ao servir como comandante da guarnição, os ataques normais da tropa deste comandante têm 30% de chance de aumentar o seu próprio dano de contra-ataque em 10% por 3 segundos. 20% se estiver guarnecendo a sua própria cidade. Este efeito pode ser ativado uma vez a cada 8 segundos. Então o que a gente consegue ver? Ele vai ter uma saúde boa aqui, vai ter um bônus de dano de contra-ataque de guarnição bom, mas aqui eles meio que quebraram esse comandante, beleza? Ele pode ter essa saúde que boa, mas ele vai ser mais eficaz, né? Obviamente na guarnição da cidade. O que isso significa, né? Isso já meio que deixa ele meio de lado, certo? Ele poderia ser muito bem um comandante de guarnição novo para ser utilizado em bandeira, em fortalezas, né? Mas aqui eles deixam claro que ele vai ser mais focado na cidade. Então, como é de cidade, a gente evita, né, falar desse comandante, de focar e tal, porque, por exemplo, muito jogador faz guarnição de cidade, mas muitas vezes não é para se proteger, é para ficar tomando ralinho, KV-casa e tal, uma coisa que não é muito saudável aí no jogo, né? O que é melhor é tu lutar ali, matar tuas tropas nas bandeiras e tal, e não ficar gastando os aceleradores e tomando rally só para fazer KP mais fácil, mais rápido, tá? Então, esse comandante aqui vai ser mais para a cidade. Já tá bem claro que eles meio que mataram esse comandante aqui nessa skill. Na terceira, aumenta o dano da habilidade da tropa deste comandante em 10%. Quando eles usam uma habilidade ativa, sua tropa ganha um escudo poderoso, fator de dano 200, fator de dano 300 se guarnecido em sua cidade por 3 segundos. Este efeito pode ser ativado uma vez a cada 8 segundos. Essa skill aqui também mostra, né, que ele vai ser mais tanque, vai ganhar o escudo ali e tal. E mais uma vez aqui a gente vê que tem uma skill
guarnecendo na cidade, né? Então, mais outra skill que eles meio que deixam de lado o propósito dele, né? Ser um comandante de guarnição no geral e mais focado aí na cidade. E a quarta skill aumenta a defesa da tropa deste comandante em 3% e seu ataque em 3% quando guarnecido em uma fortaleza em sua ou em sua cidade. Quando sua tropa for atacada enquanto possui um escudo, ela tem 30% de chance de causar dano direto à tropa atacante, fator de dano em 500. Este efeito pode ser ativado uma vez a cada 8 segundos. Aí aqui o bônus de defesa, o bônus de ataque e o fator de dano direto, beleza? Essa skill aqui é a melhorzinha dele, né? Fora a primeira ali, que dá escudo e ataque, beleza? Mas não vai salvar ele de qualquer maneira, não consegue salvar só tendo essa skill. E aí a gente vai pro spec. A tropa deste comandante recebe 10% menos de dano de ataque normal. Se a tropa deste comandante contiver pelo menos 3 tipos de unidade diferentes, o dano recebido será reduzido em mais 20%. Então, mais uma vez, mais uma skill aí meio que voltada na cidade, né? Porque se vocês botarem ele aí uma bandeira com 3 tipos de unidade, não vai ser tão eficaz, né? A gente consegue ver aí, tendo os exemplos do Sun Sim sendo guarnição aí de bandeira, de fortaleza, que ele não é o melhor atualmente. Beleza? Mas na cidade eu acredito que o Heráclio e o Sun Sim vão combar bastante, certo? Se vocês quiserem aí, claro, isso é do jogo de vocês, né? Se quiserem fazer um Heráclio e Sun Sim para guarnecer sua cidade, também façam, vai ser uma guarnição excelente, beleza? Guarnição tanque, mas eu não indicaria vocês fazerem comandante de guarnição para a cidade, beleza? Então o vídeo foi esse aí, gurizada. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aí nos comentários o que vocês acham desses comandantes, o que vocês acham que vai mudar no jogo, beleza? E também deixa o teu like aí, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo se tu gostou, beleza? Valeu, muito obrigado!